Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos mais uma vez na nossa aula de Hadith. Vamos começar a aula com Durud Sharif. Durud Sharif é eh, invocar as bênçãos de Deus para o profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como fizestes abençoando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizestes prosperando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado, o mais exaltado. Vamos começar com os ditos do Santo Profeta em relação aos eh, ensinamentos fundamentais sobre o islamismo e quais são os deveres dos muçulmanos perante Deus e perante as pessoas. O primeiro dito nesse sentido, nesse aspecto, é relatado pelo Ibn Umar, que relata que o Santo Profeta diz: o Islã é baseado em 5 artigos, que são 5 pilares. Dar testemunho de que não há ninguém digno de adoração a não ser Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Observando a oração, pagando o zakat, peregrinação à casa de Allah e observando o jejum de Ramadã. Essas são as 5 artigos ou 5 pilares de fé islâmica que são importantíssimas para os muçulmanos de seguirem. E não tem por que não fazer essas partes. Obviamente, cada um desse pilar, desse artigo, tem uma condição, né? Como nós falamos que o islamismo é um islã, uma religião de flexibilidade, de natureza humana, com que a pessoa não sente muito, como nós podemos dizer que não sente que isso não faz sentido, não faz, hum, não tem lógico. Na verdade, todos os ensinamentos têm uma flexibilidade até o ponto que a pessoa possa entender, a pessoa possa seguir os ensinamentos, em primeiro lugar, entendendo conforme a sua razão, conforme o seu lógico, e depois seguindo corretamente. E para começar, o primeiro parte é a declaração de fé. É a Shahada. Shahada quer dizer que você testemunhar, declarar que só há um único Deus e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o profeta do Islã. E depois de declarar, depois de começar a fé, depois começa a praticar. E a primeira prática em relação, depois de Shahada, depois de proclamação, a declaração, é a oração, mais importante. Para que a pessoa possa aperfeiçoar, possa avançar na sua fé no Islã. E por isso temos 5 orações diárias, para que nós possamos sentir a presença de Deus no nosso coração. Essa é uma parte muito importante. Só declarando que eu sou muçulmano, ou só declarando que essa é minha fé, a pessoa torna-se muçulmano. Mas fiel a pessoa torna só quando a presença de Deus sente no seu coração. Então, essa é uma diferença pequena
entre o fiel verdadeiro e entre o muçulmano. A pessoa que vai proclamar que ele essa declaração, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, e ele torna muçulmano sem dúvida nenhuma. Mas depois, para completar a fé, para que a pessoa possa avançar na sua caminhada de fé da religião do Islã, ele tem que primeiro fazer 5 orações diárias, oração da manhã de Fajr, oração de meio-dia, que é Zohr, oração de tarde, que é Asr, oração de pôr do sol, que é Maghrib, e depois oração da noite, que é Isha. Essas são 5 orações diárias, que é para o início da jornada, né? Para que a pessoa possa começar a sentir a presença da fé, presença de Deus no coração. Depois também tem zakat. Além de fazer sacrifício com o corpo físico, também precisa que a pessoa gaste com o que ele tem, com a propriedade que ele tem, com o dinheiro que ele tem, com a fortuna que a pessoa tem, né? Então, essa parte também é muito importante para que nós possamos purar, fazer pureza da nossa riqueza, né? Da nossa fortuna, da nossa propriedade, do nosso dinheiro. É importante que nós pagamos uma parte para os pobres, para as pessoas que necessitam. E óbvio que a pessoa que não tem dinheiro, essa pessoa não é obrigado a pagar, mas, na verdade, a sociedade é obrigada a pagar essa pessoa para que ele possa satisfazer as mínimas necessidades. Então, como eu falei, lá está, vem a flexibilidade, que a pessoa que tem dinheiro tem que pagar para o pobre e o pobre não precisa pagar, mas a sociedade, os irmãos, têm essa obrigação de pagar para o pobre, para a pessoa que realmente necessita. Peregrinação a Meca, a casa de Allah. Essa parte também tem flexibilidade. Por quê? Porque quando nós hum, temos as condições financeiras e de viagem, isso é obrigatório para nós. Mas se a gente não tiver o visto, se nós não tivermos dinheiro, se nós não tivermos paz no caminho, então isso não torna obrigatório para um muçulmano. Mas a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem a paz, a pessoa que pode fazer, não tem nenhum tipo de condição física de saúde, deve, com certeza, fazer essa visita para a casa de Deus Todo-Poderoso, a Meca. E depois, para finalizar, observar o jejum no mês do Ramadã. Ramadã é o 9º mês no calendário islâmico em que os muçulmanos fazem o jejum dia inteiro, né? Todos os meses fazem durante o dia fazem esse jejum para purificar o corpo, a fé e também para sentir a dor que o irmão que necessita dinheiro, que é pobre, que não tem dinheiro para comer, sofre, que nós possamos sentir essa dor com a nossa própria experiência e para sensibilizar com a sociedade, né? Para mostrar essa empatia que nós somos entre vocês e nós estamos prontos para mostrar essa simpatia, para mostrar que nós estamos aqui para ajudar, prontos para ajudar a você. Então, esses são basicamente 5 pilares do Islã que um muçulmano tem a obrigação de fazer. Hazrat Abu Amama relata que ouviu o discurso do Santo Profeta pela ocasião da peregrinação de despedida. Peregrinação de despedida é chamado Hajjatul Wida. Hajjatul Wida é a peregrinação de despedida que foi feita pelo Santo Profeta no último ano da vida dele. Quando ele foi para Medina depois de ter a vitória sobre a Meca em Desh Hijra, esse foi a peregrinação que foi a última peregrinação. E o santo profeta foi informado pelo Deus
que esse vai ser sua última peregrinação. Por isso ele falou para as pessoas também, que é Hajjatul Wida, que é a peregrinação de despedida, que não vai haver mais, peregrinação por minha parte, né? Então, nessa ocasião, ele deixou alguns ensinamentos bem claros para os muçulmanos. E dessa parte está escrito aqui, em que o santo profeta diz: esteja atento ao seu dever para com Deus. Observa as 5 orações e o jejum do Ramadã, paga o zakat devidamente e obedeça aos que têm autoridade entre vocês. Vocês entrarão no jardim do seu Senhor. Quer dizer que se você fizer essas partes, vocês entrarão no paraíso de Deus, para o jardim do Deus Todo-Poderoso. Essas são obrigações para satisfazer Deus Todo-Poderoso, não só perante Deus Todo-Poderoso, mas também perante, veja só, Deus, o santo profeta, além de falar para orações, também falou que faz jejum, que faz zakat. O que é zakat? Zakat é para pessoas. Jejum também, de certa forma, é para as pessoas. Porque Deus diz que você ficando com fome ou com sede não vai adiantar nada. Se você não vai trazer uma mudança, se você não vai ser mais tranquilo, se você não vai ser mais paciente, se você não vai tratar bem os familiares, se não, você não vai tratar bem as pessoas na sociedade, se você não vai fazer mais caridade, se você não vai evitar de fazer maldade, então esse ficar com fome, ficar com sede não presta para nada. Por isso é importante que nós demos os nossos deveres perante Deus e perante a sociedade, perante as pessoas. E são esses dois deveres que o santo profeta trouxe para a humanidade. E precisamos não desconsiderar nenhum desses eh, ensinamentos fundamentais. Temos aqui outro dito do santo profeta, sallallahu alaihi wasallam, que é relatado pelo Hazrat Abdullah bin Umar, que relata que o santo profeta diz: um muçulmano é irmão do outro muçulmano, ele não prejudica seu irmão nem o deixa desamparado, ou seja, eles estão sempre prontos para se ajudarem mutuamente. Esse é o espírito do islamismo, espírito de fé islâmica, para trazer irmandade, para acabar com os conflitos, para unir os muçulmanos, para estabelecer uma comunidade, né, uma comunhão entre os muçulmanos, que os muçulmanos possam acabar com os conflitos, que possam parar de pensar de prejudicar um ao outro e, em vez disso, ajudarem um ao outro. Esse é o espírito, esse é o ensinamento e essa é a definição do verdadeiro muçulmano. Aquele que cuida das necessidades de seu irmão, Deus Todo-Poderoso cuida de suas necessidades. Aquele que desfaz a agonia e a angústia de um muçulmano, Deus Todo-Poderoso desfaz sua agonia e angústia. Aquele que guarda o segredo de um muçulmano, Deus Todo-Poderoso guardará seu segredo no dia do julgamento. Vejam só aqui. Deus está deixando bem claro que você não pensa que fazendo algo bom para o outro muçulmano vai não vai ter impacto ou não vai ter diferença nenhuma. Não. O santo profeta diz que fazendo você melhor ou pensando melhor para o outro irmão, desfazendo a agonia, a angústia e fazendo com que o muçulmano sente bem, o muçulmano ajudar nos seus problemas, ajudar nas suas dificuldades. Deus Todo-Poderoso vai fazer com que vão ser removidas as suas dificuldades, vão ser removidas os seus problemas. E Deus Todo-Poderoso vai abençoar com todas as suas coisas. É por isso, Santo Profeta disse que deve fazer oração para os seus irmãos.
Porque se você realmente, veja só, o espírito do islamismo é trazer irmandade entre os muçulmanos. Agora, como é que podemos trazer essa irmandade de verdade? Para eliminar qualquer tipo de conflito, angústia e qualquer tipo de desentendimento entre os muçulmanos, uma coisa muito bonita é que fazer oração para outra pessoa. O que vai acontecer? Quando você vai fazer oração, é óbvio que vai fazer oração para o bem do seu amigo, do seu irmão muçulmano. E vai acontecer com que pouco a pouco toda rancor ou todo tipo de ódio que você tem para o outro muçulmano vai ser removida do seu coração. Porque não é possível que você fica fazendo oração para o bem do seu irmão e ainda tem ódio no seu coração. Porque esse ato de fazer oração do bem do seu irmão vai fazer com que todo tipo de rancor e ódio, pouco a pouco, vai ser eliminado. Por isso, o Santo Profeta diz, para trazer irmandade de verdade, um ato muito importante, que é realmente uma coisa que traz uma revolução, é que as pessoas começam a fazer oração para o bem do outro. E uma parte muito importante também, o Santo Profeta diz que, veja só, ele diz que quando uma pessoa, um irmão, um muçulmano faz oração para o outro irmão, para outra irmã, os anjos descem para fazer oração, para pedir para Deus Todo-Poderoso a tal pessoa que está fazendo oração para outro irmão. E o Santo Profeta continuou falando, ele disse que agora imagina que as suas palavras não são perfeitas, ou não são eficazes, ou não são suficientes para que chegassem até o trono de Deus Todo-Poderoso e sejam aceitas. Isso vai fazer com que suas orações para o seu irmão não foram aceitas. Mas, porque você fez essa ação e, consequentemente, da sua ação, os anjos desceram para fazer oração no seu favor, esses anjos não vão falhar no seu oração. Esses anjos não vão ser hum, hum, desesperados no trono de Deus Todo-Poderoso, do trono de Deus Todo-Poderoso. Então, de certa forma, a oração para o seu bem vai ser aceita, mesmo que a sua oração para o bem do seu irmão não é aceita. Então, ultimamente, mesmo que a pessoa fica fazendo o bem para o outro, fica fazendo oração para o bem do outro, a oração para o seu favor está sendo aceita pelo Deus Todo-Poderoso, que os anjos estarão fazendo. Por isso, nunca deve pensar que eu fazendo bem para o outro vai diminuir meu respeito, minha fé, minha dignidade ou algum tipo de status. Ou gastando para um irmão pobre vai diminuir minha riqueza ou minha fortuna. Ou fazendo oração para outro irmão vai me prejudicar de certa forma. Não. Na verdade, é sempre o contrário. Cada vez que nós sejamos mais generosos em relação à nossa riqueza, em relação às nossas orações, em relação à nossa atitude, em relação às nossas ações, e faremos mais coisas boas perante os nossos irmãos, isso ultimamente vai nos beneficiar mais do que qualquer pessoa. E depois, no final, Deus diz que aquele que guarda o segredo de um muçulmano, Deus Todo-Poderoso guardará seu segredo no dia do julgamento. Que a pessoa que vai proteger ou vai fazer com que não aconteça mal nenhum para o seu irmão, afinal, ele também vai ser apresentado para o Deus Todo-Poderoso no dia do juízo final. Então, Deus vai ter em conta se o irmão tiver feito alguma coisa boa para outros muçulmanos, Deus vai ter em conta e Deus vai é, compensar por causa dessa ação boa que ele tem feito nesse mundo. Deus vai proteger ele
só por causa de uma ação que ele fez para o outro irmão. Aqui, dando o exemplo, o santo profeta diz que se ele proteger, se ele guardar o segredo, e ele sabe alguma coisa sobre outro irmão, ele sabe que alguma coisa errada aconteceu, alguma coisa ruim do seu irmão, e ele não fica falando, não fica fazendo fofoqueira para outros irmãos e irmãs, Deus vai proteger, porque afinal ninguém é perfeito. Se outro irmão tem segredos que eu sei, eu também posso ter segredos que Deus sabe, porque Deus sabe de tudo. Ele sabe os segredos de todos, pessoas. Então Deus está, por um lado, dando boa notícia, por outro lado, também está avisando. Isso seja acaba um aviso, que se você vai revelar os segredos dos seus irmãos, Deus vai revelar seus segredos no dia do juízo final, perante as pessoas. Então, você veja o que você quer aceitar para você. Porque toda a ação que você vai fazer vai voltar para você. Seja uma coisa falada, seja uma coisa feita. Tudo volta para a pessoa. E depois, Santo Profeta diz também que um muçulmano é aquele de quem a língua e as mãos, os outros muçulmanos estão seguros. Nós devemos prestar mais atenção em relação a isso também. Às vezes nós prestamos atenção em relação à mão, mas a língua também é muito importante. Por língua também somos proibidos de prejudicar o nosso irmão muçulmano. Nós não podemos falar mal, nós não podemos fazer fofoqueira, nós não podemos fazer algo que possa prejudicar, que possa diminuir o outro irmão. Então, essa é a responsabilidade de cada um, que nós possamos agir de forma que nós possamos avançar na fé e que nós possamos não só avançar na fé, mas proteger os nossos irmãos de qualquer maldade. E aí tem outro dito também de Santo Profeta, que ele falou, Hazrat Jundub relata um dia, quando eles estavam sentados ao lado do Santo Profeta, ele diz, Santo Profeta diz, há uma boa notícia para os pobres. Alguém diz, o profeta de Allah, quem você acha que são os pobres? Santo Profeta respondeu, os virtuosos que vivem em um grupo de pessoas composto de muito mais desobedientes do que os obedientes. Ou seja, as pessoas virtuosas parecerão estranhas e estranhas, estranhos e estranhas, como se fossem do outro mundo. Então, do outro mundo. Isso mostra, isso na verdade é uma profecia do profeta, que vai chegar um tempo em que fazer algo bom vai ser estranhado, vai ser feito, as pessoas vão ter que fazer essa caridade, essas virtudes, e ainda vai ter uma vergonha. E isso é uma coisa muito importante, que nos fortaleça a nossa fé, que mesmo hoje nós tendo em números pequenos, mesmo hoje nós tendo com os nossos costumes em poucos números na sociedade, mas isso não torna que nós somos no caminho errado. Isso não torna que nós precisamos envergonhar. Isso não torna que nós possamos ter medo de praticar a nossa fé. Isso não torna-nos que nós tenhamos o receio de praticar, de vestir, de alimentar de forma que os muçulmanos, verdadeiros muçulmanos, devem fazer. Nós não devemos ter essa vergonha, não devemos ter esse medo, mas na verdade devemos ter esse orgulho que nós, mesmo que somos em poucos números, mas estamos seguindo o caminho de Deus. Estamos seguindo o que Deus Todo-Poderoso mandou. E estamos alvo dessa profecia, que o Santo Profeta diz que essas pessoas pobres, essas pessoas não são pobres de dinheiro, mas pobres em números. Eles são envergonhados, eles são humilhados na sociedade.
mas Santo Profeta está fortalecendo a fé, está consolando que essas pessoas é que são realmente no caminho correto. Então, o número não é preocupante, seja maior ou menor. Os profetas, quando começam a sua missão, sempre são em pouco número. Uma pessoa começa a pregar a missão, a mensagem de Deus, e aí começam a juntar as pessoas com eles. Por isso, o caminho de verdade, o caminho de virtude é sempre difícil, mas é nesse caminho que nós encontramos o Deus. É nesse caminho que nós encontramos todo o tipo de prazer, todo o tipo de céu e paraíso de Deus Todo-Poderoso. Hazrat Abu Mali relata que seu pai lhe disse que ouviu o santo profeta dizer: para aquele que declara que não há ninguém digno de adoração a não ser Allah e nega a todos aqueles que são adorados além de Allah, sua vida e sua propriedade tornam-se sagrados. Ou seja, ele se enquadra na proteção da lei. Ele é responsável perante Deus Todo-Poderoso pelo resto de seus atos. Essa é uma coisa que nós precisamos entender hoje em dia. Essa é uma coisa que está faltando entre muitos dos muçulmanos. As pessoas veem outra pessoa não fazendo oração. As pessoas veem outra pessoa não fazendo sacrifício financeiro. As pessoas veem outra pessoa não fazendo jejum e ficam criticando. Santo Profeta deixou bem claro que a pessoa que dentro do coração dele, ele proclama, ele diz que La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que eu acredito que só há um Deus. A condição é única de acreditar num Deus único e declarar que o profeta Muhammad é o profeta do Deus Todo-Poderoso. E o resto, tudo, todas as suas práticas, que ele vai pagar, ele vai prestar as contas para Deus, não para mim, não para você, não para ninguém. Então, esse dito do santo profeta tira todo tipo de autoridade que a gente possa sentir que nós temos para julgar outras pessoas. Nós não temos essa autoridade de julgar outras pessoas. Nós não temos direito de olhar o que outra pessoa está fazendo e ficar jogando, você é assim, assim, ou ficar fazendo fofoqueira e prejudicar o outro irmão. Nós não sabemos no qual situação o outro irmão está passando, quais são as dificuldades que o irmão está passando e enfrentando. Então, essa parte, Deus deixou na mão dele. Deus disse que ninguém tem que dizer para outra pessoa: ah, não, você não deve fazer assim, você deve fazer assim. Não, assim que você está fazendo é errado, julgar outros irmãos, né? Nós, o verdadeiro muçulmano é aquilo que faz bem para os outros, que estimula outras pessoas de forma correta, de forma boa, para serem melhores fiéis. E julgar não tem direito nenhum de julgar. Nenhum muçulmano tem esse direito. Tem vários ditos do Santo Profeta, vários incidentes na época dele, que mostram que o muçulmano não tem direito, mesmo que a pessoa pareça ser infiel e parece que a pessoa aceitou o Islã só por causa do medo. Ele falou essa declaração de fé por causa do medo, mas Santo Profeta disse que não. Se ele falou La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ninguém tem esse direito e autoridade de julgar e dizer que ele não é muçulmano ou ele não é verdadeiro muçulmano. Então, essa é a lição de hoje. Esses são os ditos que mostram a beleza dos ensinamentos do islamismo. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah.